Kepler e Mosca afirmam que o movimento circular é composto por uma força que aponta para o centro da trajetória. Essa força é a força centrípeta. Além disso, existe uma força que ela é gerada pela percepção do observador sobre o movimento. É a força centrífuga. Ela aponta para fora da trajetória. Vale ressaltar que essa força centrífuga ela é gerada pela reação a partir do referencial inercial da força centrípeta. Juntando essas duas forças, a gente pode perceber que temos uma percepção física experimental e uma percepção mais prática do fenômeno. Na engenharia mecânica, existem várias aplicações de sistemas de movimento uniforme. São elas: motores elétricos, turbinas, sistemas de engrenagens, rolamentos e suspensões de veículos, todos dependentes da ação da força centrípeta para garantir a eficiência e estabilidade de todo o movimento, como destacam Beer e Johnson. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o movimento circular uniforme através do kit Eisenhower, analisando especificamente as forças centrípeta e centrífuga que agiam sobre o corpo de prova. Nesse vídeo, apresento a fundamentação teórica em base ao experimento sobre o sistema de rotação e força centrífuga. O estudo tem como base o movimento circular uniforme. Nesse tipo de movimento, um corpo descreve uma trajetória curva com velocidade de módulo constante, mas direção continuamente variável. Essa alteração constante na direção de vetor velocidade gera aceleração centrípeta, sempre orientada para o centro da trajetória. De acordo com a segunda lei de Newton, essa aceleração é produzida pela força centrípeta, necessária para manter o corpo em trajetória circular. Já no referencial do observador, que acompanha a rotação, manifesta-se a força centrífuga, uma grandeza aparente, de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto ao da força centrípeta. É essa força que será medida no experimento. Existe também uma relação importante com o movimento harmônico simples. A projeção do movimento circular sobre um eixo retilíneo corresponde exatamente a esse movimento oscilatório. Além disso, os instrumentos de medição utilizados seguem a lei de Hooke, expressa por a força F é igual ao produto da constante elástica K pela deformação x. O raio de rotação é obtido a partir das posições máxima e mínima do corpo, conforme a expressão. Equação 1. R é igual a x máximo menos x mínimo, dividido por 2. O período do movimento, definido como o tempo necessário para completar uma volta, é calculado por Equação 2. T é igual a T2 menos T1. a velocidade angular, que indica a rapidez da rotação, relaciona-se com o período da seguinte forma. Equação 3. Ômega é igual a 2π dividido por T. A projeção do movimento circular sobre um eixo retilíneo resulta em uma função periódica, descrita por Equação 4. X em função do tempo é igual a R multiplicado pelo cosseno de ômega t mais φ. a incerteza associada à velocidade angular é obtida por meio da propagação de erros, resultando em Equação 5. Sigma de ômega é igual a raiz quadrada de menos 2π sobre t ao quadrado. Todo o termo elevado ao quadrado multiplicado por sigma de t ao quadrado. a velocidade linear do corpo em movimento é definida pela relação Equação 6. V é igual a ômega multiplicado por R. a incerteza da velocidade linear combina as contribuições das grandezas envolvidas, conforme Equação 7. Sigma de V é igual a raiz quadrada da soma entre R ao quadrado multiplicado por sigma de ômega ao quadrado e ômega ao quadrado multiplicado por sigma de R ao quadrado. a aceleração centrípeta pode ser expressa em função da velocidade linear por Equação 8. A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado dividido por R. uma forma equivalente em função da velocidade angular é dada por Equação 9. A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado multiplicado por R. a incerteza da aceleração centrípeta é calculada por Equação 10. Sigma da aceleração centrípeta é igual a raiz quadrada da soma entre 2 ômega R, todo o termo elevado ao quadrado multiplicado por sigma de ômega ao quadrado e ômega à quarta potência multiplicado por sigma de R ao quadrado. essa mesma expressão pode ser simplificada, resultando em Equação 11. Sigma da aceleração centrípeta é igual a ômega multiplicado pela raiz quadrada da soma entre 4R ao quadrado multiplicado por sigma de ômega ao quadrado e ômega ao quadrado multiplicado por sigma de R ao quadrado. a força centrípeta é definida pela segunda lei de Newton. Equação 12. A força centrípeta é igual a m multiplicado pela aceleração centrípeta. Substituindo as expressões anteriores, obtém-se a forma final utilizada nos cálculos. Equação 13. A força centrípeta é igual a m multiplicado por 4π ao quadrado r dividido por t ao quadrado. Por fim, a incerteza associada à força centrípeta é dada por Equação 14. Sigma da força de centrípeta é igual a raiz quadrada da soma entre a aceleração centrípeta ao quadrado multiplicada por sigma de m ao quadrado e m ao quadrado multiplicado por sigma da aceleração centrípeta ao quadrado.
O modelo adotado considera a massa em movimento como um corpo pontual, com raio e período de rotação constantes. Para a aplicação das expressões matemáticas, adotam-se algumas simplificações. Desprezam-se inicialmente os efeitos do atrito e da resistência do ar. Considera-se que as grandezas mensuráveis são independentes entre si. Assume-se que os elementos elásticos dos aparelhos mantêm comportamento linear dentro da faixa de trabalho estabelecida. Essas hipóteses definem o alcance do modelo teórico e subsidiam a interpretação dos resultados obtidos na prática. Esses princípios, equações e considerações formam a base teórica necessária para compreender e analisar adequadamente o fenômeno estudado no experimento. Dentre os materiais utilizados para o trabalho, o principal foi o kit Ezerheb de força centrípeta. Ele é composto por um motor de 12 volts, um cilindro de rotação, uma correia de borracha, uma plataforma e hastes metálicas para fixação do conjunto, um corpo de prova cilíndrico de latão de 100 gramas, um dinamômetro de 2 N com precisão de 0,02 e um cronômetro AZB30. E, por fim, o software tracker, que a gente usou para analisar o tempo e a posição do deslocamento do corpo. O procedimento experimental inicia-se com a montagem do kit Ezerheb de força centrípeta. Primeiramente, foi acoplado um motor de 12 volts responsável pela rotação de todo o equipamento. Essa rotação foi transmitida através de uma correia de borracha para um cilindro, no qual, sobre ele, foi colocada uma base de cerca de 50 centímetros com duas hastes, sendo uma mais no canto e uma no centro. Essa haste no canto foi fixado o corpo de prova e na haste do centro foi fixado o dinamômetro. O dinamômetro foi ligado ao corpo de prova através de um barbante. Para garantir o melhor equilíbrio de toda a estrutura, foi posicionado o contrapeso na extremidade oposta ao corpo de prova. Além disso, para garantir o melhor nivelamento de todo o conjunto, foi utilizado um nível de bolha posicionado sobre a base principal de 50 centímetros e sobre a base do motor. Posteriormente, foram selecionadas 3 velocidades a partir do motor para serem analisadas no movimento. Para a análise do movimento, foi usado o programa Tracker. Nele, através de uma captura de vídeo, foi possível analisar o tempo e a posição de rotação do objeto. É importante lembrar também que foi posicionada uma régua de 30 centímetros logo abaixo do sistema, para ser utilizada como referência na determinação da posição pelo software. Vale ressaltar que a incerteza do tracker é de 0,01 segundos para o tempo e 0,01 centímetros para a posição, que em metros fica 0,1 metros. Neste experimento, buscamos determinar a força centrípeta de um corpo em movimento circular aproximadamente uniforme, por meio da análise de vídeo utilizando o software Tracker. As principais grandezas envolvidas são a massa do corpo, o raio da trajetória e o período do movimento. Sabemos que a força centrípeta é a força resultante responsável por manter um corpo em trajetória circular. Pela segunda lei de Newton, ela pode ser expressa como a massa multiplicada pela aceleração centrípeta. Para chegar à equação utilizada no experimento, partimos da velocidade angular, que é dada por 2π dividido pelo período. Multiplicando a velocidade angular pelo raio da trajetória, obtemos a velocidade linear. E em seguida, utilizamos a expressão da aceleração centrípeta, que é a velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio. Substituindo essas relações na expressão da força centrípeta, chegamos à equação final utilizada nos cálculos. A força centrípeta é igual ao 4π ao quadrado vezes a massa vezes o raio dividido pelo quadrado do período. Essa equação mostra que a força centrípeta é diretamente proporcional à massa do corpo e ao raio da trajetória. Isso significa que se a massa ou o raio aumentarem, a força centrípeta também aumenta. Por outro lado, a força centrípeta é inversamente proporcional ao quadrado do período. Dessa forma, pequenas reduções no período produzem aumentos significativos na força centrípeta. Como a massa permaneceu constante durante todos os ensaios e o raio apresentou pequenas variações, esperava-se que as diferenças observadas entre os resultados fossem causadas principalmente pelas mudanças no período de rotação. Como os ensaios foram realizados com velocidades crescentes, a previsão teórica era que o período diminuísse progressivamente e que, consequentemente, a força centrípeta aumentasse. Assim, esperava-se que o terceiro ensaio apresentasse a maior força centrípeta, seguida pelo segundo ensaio e, por fim, pelo primeiro. A coleta de dados foi realizada por meio da gravação do movimento do sistema e posterior análise utilizando o software Tracker. O programa forneceu as coordenadas de posição em função do tempo, porém apenas os dados da coordenada horizontal foram utilizados para análise. Os gráficos da posição em função do tempo apresentaram um comportamento aproximadamente senoidal. Esse resultado era esperado, pois a projeção de um movimento circular sobre um único eixo pode ser descrita matematicamente por uma função cossenoidal. Apesar dessas diferenças, os resultados seguiram exatamente a tendência prevista pela teoria. Foi observado que a força centrípeta aumentou progressivamente do primeiro para o terceiro ensaio, confirmando a relação esperada entre a velocidade de rotação e a força centrípeta. Também foi observado que a discrepância em relação aos valores de referência aumentou para velocidades mais elevadas. Isso sugere que as limitações experimentais se tornaram mais relevantes em rotações mais rápidas. Entre as possíveis fontes de erro estão a leve inclinação da câmera durante a gravação, limitações de resolução de vídeo, imprecisões de rastreamento realizado pelo software Tracker e pequenas oscilações da trajetória durante o movimento. De modo geral, os gráficos apresentaram um comportamento esperado para a projeção de um movimento circular em um único eixo, e os resultados experimentais foram capazes de reproduzir corretamente o comportamento físico previsto pela teoria. Embora a exatidão tenha sido limitada pela presença de erros sistemáticos,
O experimento demonstrou com sucesso a relação entre período, velocidade de rotação e a força centrípeta. Organizou-se as amostras registradas e tirou-se a média para a aplicação das equações da análise do movimento circular uniforme, como visto na tabela 1 e 2. Em seguida, iniciou-se o tratamento dos dados ao calcular o desvio padrão amostral e o desvio padrão da média, para calcular a incerteza da média e o nível de discrepância das amostras. Por fim, obteve-se a tabela final com os dados e resultados obtidos após a aplicação das equações teóricas. Através delas, podemos observar o êxodo do experimento. Com o objetivo de analisar a dinâmica envolvida em um sistema de rotações, conseguiu-se com êxito a discussão e a observação desse fenômeno físico em um modelo prático. Com os resultados de aproximadamente 0,60 newtons, 1,70 newtons, 2,24 newtons, comparados aos resultados de 0,6 newtons, 1,3 newtons e 1,7 newtons obtidos do dinamômetro analógico, conseguimos ter uns resultados próximos aos esperados de acordo com o modelo teórico escolhido. Tanto o movimento simples, o movimento circular uniforme, quanto conceitos aplicados do movimento harmônico simples. Devido a desgastes do equipamento, houve uma distribuição de energia, o que atrapalhou na análise da força centrípeta, o que evidenciou um erro sistemático. Além disso, o dinamômetro analógico mostrou que possui limitações, já que, por o mecanismo ser a partir de molas e depender da força elástica, quando aplicado forças extremas, ele acaba não mostrando resultados mais coerentes. Para futuras reproduções do experimento, sugere-se a adoção de um meio digital para a medição da força centrípeta, fora a calibração e verificação da plenitude dos equipamentos. Por fim, com o experimento, a análise da força centrípeta e de sistemas rotacionais pode fornecer mais segurança e precisão ao profissional em engenharia mecânica. O controle do limite suportado pode evitar desgastes dos equipamentos, além de proporcionar uma distribuição de recursos mais eficiente e sem muitos gastos. Exemplos práticos desses sistemas são rotores de bombas centrífugas, turbinas, compressores rotativos, sistemas de polias e correias, entre outros. Aprofundando mais os exemplos, esse procedimento pode ser aplicado em um cenário real para situações em que a velocidade angular utilizada seja menor, como por exemplo ventiladores, pois quanto maior a velocidade angular das hélices, mais forte será a força centrípeta e a reação induzirá uma projeção para fora do movimento, resultando na partição das hélices. Porém, esse teste não é aplicável para situações onde a velocidade angular é maior